Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo, este é o Avante, meu tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Fica à vontade, a casa é sua, fique aí, entre aí, fique à vontade, tá? Bem, muitas informações acerca do que vem sendo o planejamento de Harry Messis Jr. para sua gestão tampão, né? Não podemos chamar assim, já que efetivamente, se Casares for impeachmentado de verdade lá pela Assembleia de Sócios ou renunciar, ele assume, mas assume só até o final deste ano. Então ele tem aí um ano de governância pela frente e muita coisa vem se falando aí sobre a expectativa, né? Sobre torcedor ansioso por mudanças, por troca de nomes, por ver alguns dirigentes ligados ao ex-presidente definitivamente fora da vida são paulina, né, da vida política do clube, sem ocupar cargos. Só que a notícia é pouco animadora, né? A notícia que a gente tem, que a gente vem apurando aí, é que, de fato, o novo mandatário são paulino não quer, nesse primeiro momento, fazer mudanças estruturais profundas na cadeia de comando do clube do Morumbi. Tá? É isso que a gente apurou e é isso que alguns colegas jornalistas já andaram noticiando aí desde a noite de segunda-feira 19. Então, vamos detalhar, destrinchar o real motivo para essa decisão de Harry Messis e mais do que isso, né? Vamos também comentar essa informação de que mudança só no futebol, Rui Costa vai ser demitido. Vamos falar então sobre isso. Mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir para você, visite nossa cozinha, no link, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está todos os links das nossas redes sociais, então vou pedir que você entre lá, que você siga o Avante Meu Tricolor em todas as esferas. Então, acesse também nosso site www.avantemeutricolor.com.br. Fique à vontade, tá? Colabore também, acompanhe lá o nosso trabalho em todas as mídias, em todas as frentes, tá? Ajude a gente também, então já vai deixando aquele dedão do like aí, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. E agora, vou pedir que você pense com carinho, se você quiser e se você puder, na possibilidade de ajudar financeiramente aqui também o nosso projeto de jornalismo independente, tá? Vire membro do canal, e como recompensa você ganha o direito aí de entrar no grupo dos Avante Lovers lá do WhatsApp, ou se quiser fazer uma doação esporádica, fique à vontade. QR Code está na tela para você fazer o seu Pix ou pelo botão Amei aqui embaixo. Se tiver aquele hypezinho aí do YouTube, gasta com a gente nos comentários, que também ajuda aí a gente a ser mais difundido aí nessa plataforma. Vamos lá então, vamos falar de Harry Messis Jr., né? Novo presidente do São Paulo, que num primeiro momento ganhou aí a confiança da torcida, e eu acho muito engraçado o fato das pessoas terem estranhado quando a gente informou, quando a gente noticiou que Harry era do grupo político de Marcelo Pupo, né? E de outras figuras como Leonardo Serafim, conhecidas ali por sempre estar envolvida com Casares ou com pessoas da gestão Casares ou de outras gestões passadas. Gente, o Harry Messis era vice do Casares. Então, assim, por mais que, de fato, as informações que foram divulgadas, a tentativa de limpar um pouco a barra dele, e todas são verdadeiras, de fato, o cargo de vice-presidente, via de regra, não vou dizer decorativo, mas ele não tem acesso às grandes decisões como se imaginava. Ele não ganha salário como salários o Casares ganhava. Ele não frequentava o CT da Barra Funda. Ele não palpitava na montagem da diretoria. Tudo isso é verdade, mas a escolha dele para ser vice
já é um indicativo muito claro de que foi uma aliança política costurada pelo ex-presidente, né, provavelmente aí já afastado e provavelmente impeachmentado, Júlio Casares. Então, eu realmente fico muito surpreso quando as pessoas acham que assim o Harry vai chegar num cavalo branco trazendo 30 caras da oposição, né, liderados ali, sei lá, nomes aqui, tá? Por um Lapola, por um Flávio Marques, por um Marco Aurélio Cunha, e vai mudar a revolução. Não! Politicamente falando, o Harry Messias é muito mais alinhado com o Casares do que com a galera da oposição. É importante ele deixar isso bem claro, tá? Por mais que ele seja um cara honesto, um cara que não tem o nome divulgado aí em nenhuma das maracutaias de Casares e seus asseclas, é importante deixar claro que sim, o Harry Messias era casarista até o início do mês, né? A gente cansou de falar aqui nos nossos vídeos que ele só decidiu romper, aliás, o processo como um todo ganhou força, né, para o Casares realmente perder a eleição de impeachment lá no Conselho, a partir do momento que o Harry, uma semana antes, falou que toparia assumir o comando de São Paulo, porque em dezembro, por exemplo, ele não queria. Se mostrava ainda fiel ao Casares, se mostrava ainda leal ao presidente, por mais que tenha toda essa construção narrativa de que os dois estavam 6 meses sem se falar, que o Casares não dava satisfações. Ninguém perguntou pro Harry Messias se ele queria se envolver, se ele queria ter satisfações, né? Tem essa questão também, né? Então é importante deixar isso bem claro, tá? Não é o bem contra o mal, né? Não tô aqui falando necessariamente de uma maneira maniqueísta, mas o Harry Messias não é um cara de fora, é um cara de dentro. E dentro desse cenário, dentro desse contexto, que é importante deixar claro isso para o torcedor, ele já não ia tomar medidas drásticas. A gente do Avante Meu Tricolor já vinha falando lá através do meu Twitter ou em reportagens que a gente escreveu para o site, de que não iriam acontecer mudanças significativas na cadeia de comando do São Paulo, né? O primeiro recado que a gente noticiou lá através do nosso Twitter, me segue lá para você acompanhar tudo, foi muito claro, que veio no sábado, quando o dirigente foi para Barra Funda, né, ignorou aliados políticos e disse que só iria tratar disso na segunda-feira. Como de fato foi o que aconteceu, e a gente já vai trazer bastidores para vocês. Mas, para quem conversou com ele, né, não estou falando jornalistas, estou falando pessoas de dentro do São Paulo, pessoas do grupo político dele, que são basicamente lideradas por Leonardo Serafim e Marcelo Pupo, tá? Vamos deixar isso claro. Quem falou com ele ouviu a seguinte resposta: quem quiser sair, que saia. Mas, nesse primeiro momento, não estou focado nisso. O foco de Harry Messias é no futebol profissional. Harry Messias quer, de certa maneira, marcar a sua curta gestão à frente do São Paulo por montar um time sólido, por sanar financeiramente problemas do futebol, não do clube como um todo, tá? É importante a gente deixar isso muito bem claro. Então, de certa maneira, aquilo que o dirigente traçou como prioridade, ele está cumprindo. Ele acelerou, destravou ali as negociações. A gente trouxe ontem aqui um vídeo no canal, aliás, um dos vídeos mais assistidos aqui da história desse canal. Muito obrigado para você, muito obrigado pelo respaldo, pela confiança que vocês estão dando aqui para o trabalho do Avante Meu Tricolor, nesse processo de mudança do São Paulo, esse processo político conturbado pelo qual o São Paulo vive. As promessas dele foram essas: vão destravar as negociações. Destravou Rodriguinho de balas prontas lá para jogar no Bragantino. Tem essa questão do Flamengo envolvendo o Alan, envolvendo o Marcos Antônio, que o Harry Messias deu o aval para se sentar, para se ouvir o que o Flamengo tem a dizer. Vi muita gente me acreditando, falando que eu cravei que o São Paulo vai vender o Marcos Antônio. Não foi isso que eu falei. A minha informação era meramente de que o São Paulo voltou a falar com o Flamengo por conta do Alan, recebeu a notícia de que só aceitaria, que o Flamengo só aceita de fato agora liberar essa negociação se tiver o Marcos Antônio envolvido, e o São Paulo quer ouvir. Só isso, não disse nada além disso, tá? Não acredite aqui na fonte primária. Não vai acreditar o que você vê por aí me dando crédito ou falando que foi a gente, não vem de regra, não foi. E tem a questão do Alisson também, que pelo menos agora o São Paulo tem uma posição muito clara, né? Não vai liberar de graça o jogador do Corinthians, como o Corinthians queria.
já que não tem troca de jogadores, já que os jogadores que o São Paulo pediu, o Corinthians não quis dar, ou a negociação acabou não dando certo. Então, via de regra, o São Paulo quer o pagamento de uma compensação financeira para liberar o seu camisa 25 lá para o Dorival Júnior. Então as coisas extravaram, com a grana do Rodriguinho a gente noticiou lá no Twitter, o São Paulo vai quitar pendências financeiras do elenco, São Paulo que está devendo aí, né, está atrasado, direitos de imagem, não necessariamente salários, mas sim direitos de imagem, né? Eu já expliquei aqui quanto o São Paulo mudou esse método de pagamento no ano passado, né? Passou a pagar o direito de imagem dos caras através da emissão de nota fiscal, e é um processo mais lento do que meramente um processo de CLT. Quem é PJ aí sabe do que eu estou falando, né? Basicamente você trabalha um mês, emite a nota no outro e vai receber no terceiro. É assim que funciona, né? Então, quando você vê aí 3, 4 meses atrasados, na verdade é um e meio, né? Mas, sim, o São Paulo tem pendências de premiação, tem pendências de direitos de imagem que serão quitadas com essa grana do Rodriguinho, que serão quitadas também com outro dinheiro que o São Paulo tem a receber aí nos próximos dias, né? Então, a prioridade do Harry Messi era essa, estancar a sangria moral do clube, né? Simplesmente não é panos quentes, mas não aflorar ainda mais o sentimento de que o clube está afundado na corrupção, enfim, de que o São Paulo vive uma crise sem solução, e focar o futebol, destravar negociações e pedir análise financeira para ver o quanto que o São Paulo pode gastar em reforços para atender o Crespo, e isso já aconteceu ontem também. A gente viu aí o Julian Fernandes, a gente viu aí o Cauli, a gente viu aí que o São Paulo ontem esteve muito ativo no mercado, né? E também pagando os atrasados dos jogadores. Então, o foco era esse, tá? O foco não era fazer mudanças estruturais dentro da política do clube, dentro dos cargos diretivos. Existem sim alguns nomes que não agradam o Harry Messi pela proximidade extrema com o Júlio Casares. Eu citei lá no Twitter, né? O Eduardo Toni, do marketing, é um cara que é muito amigo do Casares, é o cara que está no São Paulo por conta do Casares. Num primeiro momento, ele seria a primeira vítima, vamos dizer assim. Só que não vai acontecer também tão rápido. Conforme nós aqui do Avante Meu Tricolor apuramos, né? Num primeiro momento, o Harry Messi não quer mexer na máquina para simplesmente não fazer a máquina ter problemas de funcionamento. Eu não sei se eu fui claro. Esse foi o termo que as pessoas com quem eu conversei para gravar esse vídeo me usaram. Falaram, se você tirar um parafuso da máquina, a máquina vai dar problema. Até você comprar um parafuso novo para colocar, demora. O São Paulo não pode mais perder tempo, porque o São Paulo ficou basicamente um mês parado esperando a definição do impeachment de Júlio Casares. Então a analogia que me fizeram foi essa, tá? Então, assim, num primeiro momento, não esperem, tá? Não esperem. O Harry Messi quer esperar a definição da Assembleia, né? Que o Ontem Aires ainda não marcou, né? Ontem ele emitiu uma nota aos associados, comunicando a mudança de poder, blá 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 blá, mas marcar a Assembleia, que é bom, que ele tem até 30 dias para marcar, ele não marcou, né? Tá um zum aí de que de fato eles estão querendo marcar para um dia de semana para dificultar. Eu acho que não, sinceramente falando, eu acho que o Casares já é rei morto, rei posto. Mas existem as questões jurídicas e burocráticas, na qual o Harry Messi, para mexer dentro dessa engrenagem política do São Paulo, tem que esperar, de fato, a definição da Assembleia ou a definição do próprio Casares, que todo mundo está aguardando aí a renúncia, né? Ninguém acha que ele vai apostar, igual ele apostou na reunião do Conselho, que ele vai fazer uma aposta alta e vai esperar essa votação. Não faz nem sentido, do ponto de vista lógico, visto que a imagem dele está profundamente desgastada, e visto que ele tem que se preocupar na defesa dele com a polícia, com as autoridades, sobre as acusações que lhe caíram nas costas, né? Então tá todo mundo esperando, mas o ex-presidente, né, melhor dizendo, tá incomunicável, não atende mais ninguém, tá realmente sumido, né? Ninguém sabe, até em formas de saúde mesmo, como que o Casares está, mas a tendência é que ele renuncie. E o Massi quer esperar essa renúncia, quer esperar
a votação da Assembleia, né, não como uma maneira de saber se vai ficar ou não, porque é meio óbvio que o Casares vai perder a Assembleia, mas sim como uma forma de legitimidade para fazer essas mudanças mais profundas, para de fato colocar peças de sua confiança em postos chaves. E aí uma notícia que surgiu na ESPN, né, um jornalista da ESPN publicou na noite de segunda-feira, foi realmente, né, essa história de que na lista de prioridades ali do Harry Messi, um nome que está na alça de mira aí é o do Rui Costa, que o Harry Messi pensa seriamente na possibilidade de demitir o executivo de futebol são paulino, que com o Casares, é importante a gente lembrar, com a saída de Carlos Belmonte, de toda a turma lá do futebol, Nelsinho, Chapecó, o Rui Costa ganhou plenos poderes, né? Ele realmente é ele que manda e desmanda, né? Claro, respondendo ao Márcio Carlo Magno que é CEO do clube, e a gente aqui cansou de falar que o Harry Messi tem um bom relacionamento com o Márcio Carlo Magno. Márcio Carlo Magno foi, pelo menos até antes do atual presidente assumir o posto, bastante elogiado por ele, né, para pessoas do clube, né? Então, eu não apostaria também. E havia também, né, importante a gente lembrar, já ia me esquecendo, havia também a promessa, né, de tornar o Márcio Carlo Magno um homem forte ali, um homem de diretoria do futebol profissional. Né? Eu falei aqui que o plano do Harry Messi sempre foi unificar a Cotia com o profissional. Talvez não aconteça, né? Porque a gente está vendo aí o Daniel Lima, né, que ia ser um gerente da base, que foi sondado no ano passado. São Paulo deve acertar a contratação dele aí nos próximos dias, né? O negócio voltou a ficar engatilhado, lembrando que tinha sido suspenso porque o diretor da base lá, o Douglas Schwartzman, saiu do clube, né, envolvido lá no escândalo do camarote. Então é uma negociação que voltou. E tudo leva a crer que esse plano de unificação, realmente, do profissional com a base vai ser levado a cabo, porque tanto o Daniel Lima, lá em Cotia, quanto o Rui Costa responderão ao Carlo Magno. Então, a ideia era essa, a ideia era fazer um super departamento de futebol para até melhorar esses processos. Na visão do Harry Messi, segundo, não foi ele que me falou, mas foram pessoas muito próximas dele que me contaram, esse era um dos problemas da gestão Casares, porque tinha duas correntes políticas diferentes nos comandos dos seus dois principais departamentos, né? Você tinha o Douglas Schwartzman na base e você tinha o Belmonte no futebol. Via de regra, os dois deixavam as divergências políticas influenciarem suas decisões. E um atrapalhava o outro. Um vendia, o outro promovia o moleque da base às vésperas de jogo importante. Então, a ideia de um departamento unificado vem justamente para despolitizar um pouco. E a figura central, num primeiro momento, é o Márcio Carlo Magno, né? Sobre o Rui Costa, sinceramente falando, a gente não conseguiu avançar nessa informação. Não duvido do colega, né? Eu acho que o Thiago, que é quem deu a matéria, quem deu a informação lá no Twitter, é um cara muito bem informado das coisas do São Paulo, é um amigo, é um seguidor aqui da casa, então, de novo, a gente não duvida, não desmente ninguém, não é esse o nosso objetivo aqui. Né? Somente não, a gente não desmente jornalistas, tá? Aqui, tá? Cada um tem a sua apuração e vocês precisam entender, acima de tudo, que existe uma coisa chamada nome, né? Nós, jornalistas, temos nossos nomes, nós não vamos queimar nossos nomes soltando informação que a gente tirou do toba, né? Eu acho que isso tem que ficar bastante claro, principalmente para alguns que usam fakezinhos aí para xingar profissionais de imprensa, porque são covardes, né? São covardes, são frouxos, né? Não tem coragem de colocar a cara íntegra. Então, não estou desmentindo, Thiago, eu só falei que eu não tenho, de fato, essa informação de que o Rui Costa, mas não foi o único que soltou. Houveram outras fontes falando que o Messi bate na tecla de reformulações profundas na estrutura do futebol do São Paulo, e o futebol é uma prioridade, ele deixou isso claro na sexta-feira na eleição, no sábado para aliados, no domingo
no domingo e ontem também nas reuniões que ocorreram na Barra Funda, onde ficou definido que de fato nenhuma mudança estrutural significativa vai ser tomada. Todas elas ele repetiu que o foco, a prioridade dele é o futebol, não é outras áreas do clube, não é social, não é, o foco dele é o futebol. Ele quer resultados, ele quer engajar ali no futebol. Então, não sei se de repente ele quer colocar alguém da confiança dele, ele quer colocar algum nome indicado pela base política dele. O fato é que assim, num primeiro contato, que segundo a gente apurou, ele e o Rui Costa se deram bem, né? Ali esboçaram um bom relacionamento. Agora, a gente não sabe também nos bastidores como que é. O que a gente escutou é que a avaliação que aliados fazem é de que o Rui Costa é um nome muito, mas muito envolvido, né? Muito ligado ao Casares, né? E que talvez a sua demissão resolvesse um pouco os ânimos internos dentro do São Paulo. Eu duvido. A gente está vendo aí a oposição que ganhou corpo com o impeachment, a oposição que ganhou repercussão, que ganhou mídia, que ganhou notoriedade. E tá certo, não tô aqui apontando dedos, não é isso, né? Não me entendam errado. Mas a oposição quer a cabeça de todo mundo, quer a cabeça do Carlos Magno, quer a cabeça do Eduardo Toni, quer a cabeça do nosso digníssimo Dedé do social. Tão certo eles de exigirem essas mudanças estruturais mais profundas. Mas o Caio Forjaz ontem deu uma entrevista para 3 zagueiros, onde ele foi muito feliz, ele é um cara bastante lúcido, dizendo que, olha, gente, não é entre aspas, uma tomada de poder por parte da oposição, por parte de pessoas que pensavam diferente do Casares ou que, de fato, não faziam parte da base governista do ex-presidente de São Paulo. Né? É uma manutenção, é o vice. Né? A gente só espera, realmente, né, que ele não afunde mais o clube. Só isso. E eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação. Eu acho que muita gente, desculpa, muitos torcedores aí tem que escutar as falas do Caio Forjaz, as falas do Lapola nesse momento pós-impeachment, porque caiu um pouco na realidade. Não esperem mudanças estruturais profundas, não esperem caça às bruxas, não esperem tão pouco palavras contra o Casares vindas de Harry Messes. Repetindo, até semana passada, o início da semana passada, eram aliados aí. Então, fazendo aqui esse vídeo de atualização, não esperem, tá? Sobre algumas fofocas que também andaram circulando aí pelas redes sociais ao longo de segunda-feira. Sim, a gente já tinha noticiado no próprio sábado, né, um dia depois aí da entrada do Messes no poder, de que o plano dele sempre foi colocar um diretor institucional, né, político, no futebol e também trazer um ex-jogador, né, reforçar ali com um profissional, sendo essa figura um ex-jogador. Estão falando muito de novo no nome do Rafinha, mas até o momento que não tem um nome, não tem nem sequer conversas para alguém assumir esse cargo, assumir esse posto, né? A gente viu aí, né? Então, por mais que seja ideia do presidente, e aí vocês vão perguntar, pode ter a ver aí com a demissão do Rui Costa? Pode. Então a gente tem que aguardar. Mas também me chamaram a atenção também para um fato aí que pode ser também que seja esse diretor que vai sair, porque isso ele foi falado, né? Vou fazer uma mudança na Barra Funda. Né? Pode ser o Muricy, né? O Muricy que está afastado, problemas de saúde, vai se aposentar, já tinha deixado vazar a informação de que vai deixar a diretoria do São Paulo, então pode ser o Muricy, pode ser que essa pessoa venha para o lugar do Muricy Ramalho e do Milton Cruz, que também deve sair da Barra Funda junto com o Muricy. É a informação que a gente tem. O Milton Cruz gozava de um certo prestígio com o Casares e principalmente ali com a diretoria de futebol, né, que saiu do ano passado, mas com o Harry Messes ele volta a uma estaca zero ali e pode ser que seja pro lugar deles também. Tem essa possibilidade, né, conforme foi falado. Tá certo? Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo, 24 minutos de vídeo, falei demais.
Mas tá aí, cheio de informações para vocês sobre o que acontecendo no São Paulo, né? A gente viu aí, né, ontem reuniões, hoje vai ter mais reuniões, e a gente, claro, vai ficar de olho, qualquer novidade que pintar, qualquer notícia mais quente que pintar, que nesse momento é muita especulação, é muita boataria. Veja bem, eu não estou acusando nenhum colega de fazer boataria, não é isso, mas é que é muita especulação, é muita informação desencontrada, é muita coisa e pouca coisa efetiva, pouca ação efetiva por parte do Harry Messias. O que está tendo é conversas, e de fato, por isso que eu achei mais plausível a gente ir por essa linha de que até decidir de fato o futuro político de São Paulo, que não está definido ainda, né? O Casares precisa renunciar, ou precisa ser impeachmentado agora, ser empichado pela Assembleia de Sócios. De fato, ele está realmente com certas mãos atadas. Então vamos aguardar, vamos ver aí, vamos ver qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Beijo do gordo, tchau, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente, vira membro aí, faz pix, tchau.